Olá, bem-vindos ao nosso encontro semanal. O assunto hoje é RETP, Regime Especial de Trabalho Policial. Um assunto bem polêmico que causa muitas dúvidas, né? Então, o que é a RETP e para que serve? A RETP ela foi criada na Lei 10.291 de 1968 e vem sendo atualizada, né? A última atualização foi pela Lei Complementar 1372 de 2020, né? Que teve algumas alterações que a gente vai discorrer sobre esse assunto. Então, o que é a RETP? A RETP é uma remuneração indenizatória antecipada de risco, né? Então, o governo ele te indeniza por uma possível situação, né, que pode acontecer no desempenho das suas funções policiais. Então, o que diz essa lei? O policial terá direito ao RETP pela prestação de serviço em condições precárias de segurança, né, periculosidade, pelo cumprimento de horário irregular, sujeito a plantões noturnos e chamadas a qualquer hora, né, pelo risco de morte na execução de suas funções e pela proibição de exercício de atividade remunerada, exceto aquelas relativas ao ensino e cultura, e a principal alteração que teve nela e pelo convênio com o município, que é a liberação da operação delegada, né, que foi o primeiro trabalho extra permitido para o policial, e dessa da delegada, que ela é pelo município, é que se veio depois a DGEP, a DGEC, né, e permite que o policial tenha uma renda extra legal. Então, essa foi a principal alteração que teve na lei da RETP. Tá? As dúvidas que a RETP causam, né, levantam, muita gente pergunta, por exemplo, para o policial penal, a RTP cobre, né, ela permite que, por exemplo, o plantão noturno fique além do seu horário para fazer uma blitz, por exemplo? Sim, exatamente para isso que existe essa lei, né? É uma função, é inerente ao nosso cargo. Então, se o diretor achou por bem ali que, é lógico que tem que ser fundamentado, tudo tem que ser fundamentado, achou por bem fazer uma blitz naquele dia e ele pedir para o plantão noturno ficar para a execução dessa blitz, o plantão noturno tem que ficar, faz parte da nossa função policial, tá? Para esse tipo de execução. Se você está na sua casa e na sua folga, durante as 36 horas de folga, e existe um motim, uma rebelião em uma unidade ou em várias unidades, você pode ser convocado para trabalhar? Sim, é exatamente isso que está previsto na RETP, tá certo? Tem falta de funcionário. Você pode ficar além do horário para cobrir essa falta de funcionário? Depende. Se for uma falha do Estado por não contratação de mão de obra, né, não pode. Tá? O Estado ele tem que suprir o quadro de funcionário. Então você não pode usar da RETP para cobrir falta de funcionário. Obviamente que, se vamos supor, tem o quadro de funcionários, mas houve uma enchente, o funcionário não conseguiu chegar, ou houve, sei lá, muitos funcionários pediram exoneração e naquele momento existe a necessidade, o RTP cobre. Tá? Então você tem que ficar sim. Porém, se é uma falta de funcionários, o RTP não cobre. Tá? Você não é o risco da profissão.
Então eu posso abandonar o posto e ir embora porque não tem funcionário? Negativo. Você não pode abandonar o posto. Tá? Só que isso é passível de punição até por Estado. Tá? Se for o caso de segurar o funcionário, utilizar-se da RETP para suprir uma falta funcional porque o Estado foi omisso, ele não abriu como é que chama? Não abriu o concurso público, ou não chamou funcionários no concurso público, ou não formou funcionários. Se for uma falha do Estado, o RTP não cobre. Tá? Então, o RTP é pelo risco da profissão, correto? Então, é hora extra. Ele cobre a hora extra? Não, não cobre. É pelo risco da profissão. Você tem que ficar? Tem. Só que você tem que cumprir 42 horas semanais. Né? Se você somar aí durante a semana 4 dias e 3 dias, 4 dias e 3 dias que você trabalha. Se você somar as 48 mais as 36 dividido por 2, dá 42 horas semanais, que é o que está na lei, que nós temos que cumprir, correto? Deu as suas 12 horas, houve a necessidade de você ficar, né? Essa necessidade tem que ser fundamentada, não é simplesmente porque o chefe quer que você fique, não, tem que ser fundamentado. Mas houve a necessidade real de você ficar, você ficou. Esse período, tenho direito a hora extra? Não. Tenho direito a folga? Depende. Se você trabalhou mais 12 horas, ou 8 horas em diante, você tem direito a um dia de folga, de descanso. Tá? Não foi, você ficou 1 hora, 2, 3, às vezes por uma blitz, você ficou 3, 4 horas a mais do seu serviço. Tenho direito a um dia de folga? Não. Mas eu tenho direito a essas horas? Sim. Geralmente, nós não recebemos essas horas, né? Não temos um banco de horas. Mas a RTP cobre essas horas extras trabalhadas? Não. Ela te obriga a ficar. Você recebeu uma indenização por isso. Tá? Mas essas horas têm que ser compensadas. Tá? O seu superior hierárquico ele tem o poder de dar essas horas e o dever também. Tá?